senhor pode contar um pouco sobre o momento em que o teatro despertou seu fascínio? Gabriel, eu não sei quando o teatro começou a fazer parte da minha vida. Juro a você. Eu acho que eu já nasci com o teatro, porque meu pai, irresponsavelmente, me botou o nome de Racine. É um dramaturgo francês. E eu, desde criança, meu amigo, eu adorava. Eu nasci em Natal, mas a minha infância de 8, 10 até os 12 anos eu passei em Macaíba. E eu adorava circos. Os circos chegavam, aqueles dramas. Eu adorava João Redondo, teatro de bonecos. Aquele universo teatral do povo, aquele me encantava. E eu brincava de teatro em casa, fazia. Bom, quando eu vim para Natal, comecei a entender de gente, estar no Marista, aí fui para Recife, para o Seminário Marista do Recife, aí lá fazia teatro com os alunos. Ariano Suassuna esteve lá, deu palestra para a gente. Aí eu passei em Recife encantado com o teatro, já teatro de palco. Quando volto para Natal, já adolescente, Galo de Campinas, assim, toda hora, teatro bonito. Aí eu vou trabalhar com o Teatro Amador de Natal, de Sandoval Vanderlei. Isso em 66. Aí eu veio com o teatro. Quer dizer, o teatro sempre fez parte de mim. Eu sempre fiz teatro. Virar dramaturgo, não, aí foi diferente. Eu tentei escrever peças. Em 68 escrevi o que eu chamo 66, 67. Uma via sacra. O mundo diz aleluia. Escrevi, montamos aqui com os amigos, fomos para o interior. Aí nunca mais parei de escrever teatro. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, teatro bom, pecinha de teatro sem grandes consequências dramatúrgicas. Quando eu fui para o Rio de Janeiro e vi um espetáculo fantástico no teatro Maison de France, o Bourrée, de Alfred Jarry, autor francês. Quando eu voltei, fiquei enlouquecido. Aí escrevi uma peça que na minha carreira dramatúrgica considero a primeira. Que é A Festa do Rei. Foi montada aqui muitas vezes, montamos. Só deu rei absurdo. Bom, então foi aí que começou o meu teatro. Eu nunca mais parei. A minha vida é um teatro. Ou o teatro é minha vida, não sei. Nunca me vi fora do teatro, não. Nunca me vi. Engraçado isso. Sua pergunta me criou um pensamento curioso. Eu nunca me vi fora do teatro. Sempre fiz teatro, desde menino. Eu mentia na escola, enganava os outros, brincava. O teatro é isso. Porque o teatro é mostrar a realidade, mostrar o que você pensa através de uma encenação, às vezes brincalhona, mas dizendo a verdade, né? Eu tenho uma, não sei se é vantagem ou se é desvantagem. Minha formação é clássica.
Desde minha juventude que eu li o teatro grego, Shakespeare. Essa é a minha formação. Eu não abro mão dela. Acho que os clássicos são a base do teatro, em qualquer circunstância. Por quê? Porque desde Ésquilo, Sófocles, Eurípides, até hoje, Molière, nós dramaturgos tratamos de quê? Do ser humano. Da raiva, do ódio, do ciúme, né? Da inveja. São coisas essenciais. Então o ser humano que Shakespeare trata, que Sófocles tratou, que Molière tratou, que Dias Gomes tratou, que Hernando Suassuna tratou, a essência do homem é o mesmo. Muda a roupa, a circunstância, o momento. Né? Olha a novela da Globo. Trata de quê? Ciúme, raiva, inveja, violência, traição, né? É a mesma. Meu filho, isso foi tratado há 8.000 anos antes de Cristo. Né? Nós trabalhamos, claro, eu falo, os dramaturgos com a essência do homem. É isso. O senhor trabalhou como ator com Sandoval Vanderlei e Xiziel Figueiredo. Como é que foi o ingresso como ator? Olha, é o seguinte, eu sempre fui atrevido, né? Eu era um menino atrevido. Quando eu voltei do Recife para Natal, nos anos 66, eu me aproximei de Sandoval Vanderlei, depois de Xiziel, e eu era ator. Eu não era um bom ator, eu era o melhor ator. Claro que sim. Eu era um bom ator. Mas, em 69, eu sofri um acidente de carro e perdi a voz. Passei muito tempo fora, no Rio de Janeiro, no hospital, 1 ano. Quando eu voltei sem voz. Eu não falava, oh, como vai? Minha voz, que problemas com as vocais. Quando eu fiz um curso de fonoaudiologia, que eu voltei a falar como falo agora, embora com dificuldade. Mas eu, como eu não podia fazer teatro no palco como ator, eu reforcei minha linha dramatúrgica. Escrevi peças de teatro para que os outros dissessem que eu não podia dizer. Né? Eu acho que foi assim que nasceu o dramaturgo Racine Santos, porque foi isso. Eu acho que eu, sem poder falar no palco, eu comecei a escrever teatro com muito afinco. Aí escrevi muito. E minha dramaturgia, claro, no início eu tenho 2 fases. A minha fase primeira são minhas fases de teatro. A Fase do Poder, Eu Venho do Ipiranga, tudo isso que eu tinha no eco da minha memória, Ariano Suassuna, que era meu mestre. Depois, em 99, eu dei uma guinada. Aí eu escrevi começar a Tragédia Nordestina. Aí veio A Luz de Luz Punhais, que é sobre o cangaço, que é uma tragédia, que estreou em Coimbra, em Portugal. Aí veio todas as minhas peças, que chama as peças trágicas. Então eu tenho 2 momentos, as farsas, as comédias populares e o teatro dramático, que começa com A Luz dos Punhais, aí vem
sociopata em crime, aí vem outras peças. Por que isso? Porque eu sou dúbio. Eu sou geminiano, eu tenho. Então, é o lado dramático e eu sou assim. É na minha natureza, eu falo as coisas mais trágicas que eu tenho consciência da tragédia humana, mas eu vejo o humor, porque sem humor o homem não vive, o homem nem que ri. O homem é o único animal que ri. O homem, para rir, até deu uma topada, né? Ele leva uma topada, ai, topei. Mas isso é uma, para ele se refazer, né? Doeu a topada, mas ele ri, não é verdade? É assim que eu vejo o teatro. Shakespeare, meu grande mestre, escreve as tragédias e as comédias. Não é? E fora de Shakespeare não há salvação. Claro que o teatro grego é a base de tudo. Olha, tem a tragédia grega, se fala, não, mas tem Aristófanes, grego, escreveu uma peça chamada Lisístrata. Isso, 400 anos de Cristo. Presta atenção. Lisístrata, ou a greve do sexo. O que é isso? Na Grécia Antiga, os homens imbecis, como sempre são, viviam guerreando. Ó. Espartacus, não sei o quê, até. E as mulheres em casa, e os homens guerreando. Aí no fim do mês vinha pra casa a mulher. Aí uma mulher disse, não, Nelson, não. Chamou as outras aí. Para ir para a cama com a gente, tem que acabar com a guerra. Olha que loucura. Isso quase antes de Cristo. O cara pensando. Aí os caras chegaram, negativo, greve de sexo. Ou acaba com a guerra ou não tem sexo. Claro que os homens acabaram com a guerra, né? Então veja que coisa fantástica pensar isso antes de Cristo. Se eu montar uma peça, achar que eu tô coisa nova, bonita. Não é. Então o homem é isso. E nós, dramaturgos, escritores, tratando com o homem, com o ser humano. Você pode mudar o cabelo, a roupa, o jeito de vestir, o jeito de se comportar, mas a essência do homem é a vida. Você tem ciúme, você tem raivas, você tem invejas. Isso é do homem. Desse ser que se comunica hoje. Eu pego meu telefone e falo com minha filha dos Estados Unidos. Tudo bem, meu? Não é? Mas quando levantou para dar um palavrão, não é verdade? O homem é interessante. O homem não sai da sua essência. Se transforma, veste diferente, come diferente, dança diferente. Mas desde do Paleolítico até hoje. Só tem uma diferença. Não tem diferença. É o modo de vestir, de ser. Não tem muito correr, não. O homem é um bicho esquisito. Não. Segundo Itali, o bicho esquisito é mulher. Mulher é um bicho esquisito, todo bem sangra, né? Itali não diz isso? Homem é bicho esquisito. Como foi com o Sandoval? Como era o período do Sandoval? Sandoval foi fantástico, um cidadão. Para minha época, antigo, era um cara velho, eu tinha 18 anos, eles um cara com 70, né? Mas nos dava muito bem, que era
que ele não gostava muito de mim, das minhas ideias. E eu gostava dele pela disciplina. Então convivi com o Sandoval há muito tempo, trabalhei com ele em várias peças, como ator, depois como assistente de direção, já dirigi. E eu lamentei muito quando ele morreu, em 73, quando ele ia montar uma peça minha, que para mim era glória, seria, né? Era um homem fantástico, criou vários grupos, fez teatro mais de 50 anos de Natal. É um homem que foi político, foi deputado, foi estadual, foi vereador, participou da Revolução de 30, o cara. Mas quando se decepcionou com a política, foi fazer teatro. Eu acho que é um cara que eu penso um disco, é a biografia dele. Esse cara é muito sério. Mas já tinha aquele teatro do Alecrim? Não, ele não. ensaiava onde? Assim, você... Alberto Maranhão. Porque no Alberto Maranhão, naquele tempo, naquela época, nos anos 60, dos anos 70, não tinha um movimento de teatro, era muito pouco. A gente ensaiava lá no teatro. Todos os grupos da época? Eu, Jaziel, Sandoval, Jaziel, 3 grupos de teatro. A gente ensaiava lá, quando estreava, o outro parava. Era impressionante, não tinha nome. Tinha o nome do grupo do Sandoval? Teatro Amadores de Natal. E Jaziel Figueiredo, quem disputava, que era o melhor. Jaziel Figueiredo e o Teatro Amador de Natal. E tinha um terceiro, você disse? Tinha mais um? Tinha teatro universitário, tinha outro grupo, mas menores, segunda divisão, baixo clero. E só depois que construíram, então, o do Alecrim para homenagear. O teatro não. Vou fazer aqui uma correção histórica. O Teatro Alecrim, quem criou foi o prefeito de Jaú Maranhão. Chamava-se Teatrinho do Povo. O Alecrim não era o Alecrim de hoje. Aí Maranhão de 64, para fazer teatro do povo no Alecrim. Aí, claro, a Revolução veio, prendeu Djalma, fechou o teatro do povo, que era comunista, teatro do povo. Aí depois reabriram com o Teatrinho do Povo. Quando no governo, não me lembro de quem, isso já agora, nos anos 80, 90, depois, 90, foi que reformaram aquele prédio e botaram no Teatro Sandoval Vanderlei, em homenagem a Sandoval, que ele não sabe, já tinha morrido. Ele morreu em 73. E lá foi em 90, nos anos 90. A Farsa do Poder é a peça do senhor mais encenada, que é sobre corrupção do poder e do poder, um tema muito acrônico. E assim como também a Festa do Rei, que é uma peça política. Onde é que surgiu a inspiração para tratar de um assunto tão delicado na sociedade que era o Brasil nessa época? Eu vou dizer uma coisa curiosa. Não nasceu essa inspiração. Eu sempre fui comprometido com as questões sociais. Sempre fui. Me incomoda muito a divergência de classe. Eu não admito um promotor de justiça, não aceito ganhar 40 mil conto, ter carro para ir lá para casa, apartamento para morar, auxílio moradia e um professor do Estado ganhar 2 mil conto. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu sou contra isso. Quem precisa auxílio moradia não é o senador, não é o desembargador. Quem precisa auxílio moradia é quem não tem casa.
Então as questões sociais me incomodam, não é de hoje, até de menino. Eu não aceito. Eu sou socialista por isso. Eu não prego socialismo como não. Porque tem divergências, tem abusos. Eu acho que Stalin foi um assassino como Hitler foi. Não é por aí. A minha consciência social, eu não abro mão. Eu não aceito tanta divergência social, tanta violência. Um garoto, numa escola pública, que não tem um sanitário digno, que não tem nada, nem aqui no sertão, meu filho. Porque você vai a pé pro colégio, andando, chega lá, não tem o que comer. Nós somos privilegiados, meu filho. Nós somos. Olha o interior do estado do Nordeste, do sertão da Paraíba. Aí não dá, eu não aceito isso. Aí, eles é um palavrão. Aí vem um deputado federal, rindo, mangando da gente, mora em Brasília, com apartamento pago pelo nosso dinheiro, avião para cima e para baixo pago, saúde no hospital tudo pago. É um príncipe, um deputado, um senador, é um príncipe. E o professor vai dar aula todo dia, que não pode ter um carro, que não pode pagar um carro. Um professor do estado ganha 9 mil contos, meu filho. Não pode pagar um carro. Aí, isso me incomoda profundamente. Então, meu teatro é denunciando isso. Como é que eu denuncio? Não com raiva, não, com humor. A minha peça Face do Poder é uma brincadeira para fazer o povo entender. Eu faço o povo rir para ele. Ah, tem razão. Está entendendo? Porque eu não admito isso, eu não aceito. Eu não aceito. Isso, essa estrutura social, política brasileira. Eu não aceito. Eu acho isso uma cretinice, uma bandidagem. Por quê? Porque o nosso povo elege essa gente porque não tem cultura, não tem educação. Ele é vítima. Não, você elegeu fulano. Mas o povo não sabe. O povo não tem consciência do voto por isso. No sertão, eu sou aloysista, eu sou de nada. Que loucura é essa? Né? Você tem que votar. Pô, esse cara, ok. Só vou dar exemplo, eu não vou citar nome, mas teve aqui poucos anos atrás, uma televisão daqui, elegeu um senador, deputado federal. O cara era apresentador de programa de polícia. Na TV aqui no Natal. Aí esse rapaz, sem formação política nenhuma, deputado federal. Com 4 anos se aposenta. Com todos os direitos. Aí eu digo, meu Deus, um trabalhador para se aposentar, um professor, a gente para se aposentar, tem que trabalhar tantos 40 anos para ganhar. Então que país é isso? Que sociedade é essa? É contra isso que eu me esbato. Eu não abro mão. Eu sou contra radicalmente essa estrutura social e política que o Brasil vive. Não, mas na Argentina, na França, não interessa. Eu quero meu espaço. O meu terreiro, eu tenho que dar no meu terreiro. Não é? Eu não aceito isso. Não aceito, me incomoda, me dói. Eu sofro com isso. Meu Deus.
Eu vi na televisão há pouco tempo, na semana passada, uma menina da Paraíba, terminando o 2º grau, aí ia a pé para a escola, lá quilômetros, pelo estrada de barro. Tinha uma bolsa de R$100. R$100 são 5 dólares de uísque. Da turma lá ali perto, que tem ali, que é ali, se reúne ali, perto do mar, Yacht Club. A turma do Yacht Club, R$100 são 5 dólares de uísque, meu filho. Tudo isso, tudo bem, eles merecem. Tem dinheiro, faça. Mas o governo não pode tirar a bolsa, sabe? Que tirou agora. A menina estava chorando porque perdeu R$100 de uma bolsa para fazer o 2º grau, para ir para a universidade, que era o futuro dela. Todos nós sabemos que o futuro da gente é uma universidade. Ou você se qualifica para o mercado ou morre na míngua, né? Vai vender na rua, né? A não ser que seja como eu, que sou malandro, faço teatro, sou artista, né? Mas entenda, isso me revolta. Aí o governo federal agora capou as bolsas, todas essas contas. Então isso me incomoda. Me incomoda enquanto ser humano, como cristão, que eu sou, não sou religioso, sou cristão. Isso me incomoda. Eu sou socialista, porque eu quero nivelar a sociedade. Direitos para todos. Por quê? Um governador do Rio de Janeiro rouba milhões e milhões e milhões, né? Aí está preocupado com o favelado. Isso é ridículo. Meus amigos, Rio de Janeiro, que foi nos anos 60, a capital do Brasil, né? Rio de Janeiro. Os 4 governadores na cadeia. Que loucura! Os quatro na cadeia. Sabe por quê? Não matou por roubo. Se não completou o dinheiro público. Como é que o cara rouba a merenda escolar? Meu Deus. Como é que o cara rouba o dinheiro do SUS? Do dinheiro do povo? Isso me incomoda. É por isso que eu respondo a você. O meu teatro, mesmo nas comédias, são violentamente contra essas corrupções. E eu não dou refresco corrupto. Como um dos escritores mais renomados do Teatro Potiguar, qual a sua recomendação para quem começou a escrever? Como um dos escritores mais renomados do Teatro Potiguar, qual a recomendação que o senhor dá para quem quer começar a escrever? Olhe, eu não sei. Como escrever, eu não sei. Porque o que leva uma pessoa a fazer uma música? Você tem explicação? Não tem explicação. O que leva você a ter uma ideia? Não existe. Eu tive ideia, ter uma ideia. Quando você tem uma vocação para fazer música, para fazer teatro, para fazer crochê, para fazer... São vocações. Isso não tem explicação. Você não aprende na escola. Na escola você aperfeiçoa técnicas. E nenhuma técnica dá talento.
Eu posso estudar a melhor escola de teatro do mundo, Avoca. Mas se eu não tiver talento para criar, como é que fica? Eu sei as técnicas. Eu sei. Jornalismo. Meu Deus. Eu vejo no jornalismo atual, principalmente no televisivo, é de uma pobreza que me dá dó. Está entendendo? É vocação, é uma vocação. Você ser cineasta é vocação. Não, é vocação. A vocação não se entende, é uma coisa da natureza. Se é Deus, se é o diabo, não sei. É verdade. Por que eu nasci para fazer teatro? Sei lá. Meu pai queria que fosse sociólogo, estudou, não adiantou. Todo mesmo não é médico, não é advogado. Mas eu não queria, eu queria fazer teatro. Na verdade, o que faz uma pessoa, eu vou ser bailarino. Que? Se explica. Quando eu era menino, adolescente, rapazinho, lá no Tirol, tinha um garoto que a função dele era vender cachorrinho pequeno. Ele saía procurando, nascia cara. Aí, me deu os caras para me vender. Ele tinha um carinho, uma vocação para coisa. Eu olhava, que coisa louca. Ninguém mandou ele fazer isso. Ele não, mas ele fazia isso. E vendia. Aí, quando eu queria o cara, eu sou uma pessoa que queria o cara. Ei, fulano, o cachorro. Qual cachorro que você quer? Aí ele saía pra aí trazia o cachorro. Isso é uma loucura, isso é uma vocação. Isso é um discernimento. Não tem explicação. Por exemplo, cabe estudo da medicina. A grade curricular é a mesma, não é? Tem cara que outros ficam médico medíocre, não é verdade? É como futebol. Nem todo mundo é Neymar, meu filho. E quantas escolas de futebol tem? Não adianta você querer ensinar a mim, por exemplo, jogar sinuca. Eu jamais vou aprender. Tentei, não consigo. Chama-se vocação, que é um mistério. Eu não sei explicar isso. Então, minha dedicação ao teatro, na minha família não tem ninguém de teatro. Só teve meu pai que botou o nome de Racine, o clássico do teatro francês, né? Por quê? Olha que loucura, né? E eu fazer teatro. Ele queria que eu fosse sociólogo. É assim, não tem explicação. Isso não tem explicação. O amor que você faz uma coisa, né, se dedica, capaz de passar a noite sem dormir, escrevendo uma coisa. Essa obsessão, só que tem vocação. Sem vocação, o cara é um medíocre. Não é verdade? A vocação chama, né? Não é tudo. Tinha tudo para fazer outra coisa. Você conhece grandes jornalistas, outros, a maioria, o rei do chão. Né? Grandes cineastas, outros, medíocres. Os maiores cineastas do mundo não estudaram cinema. Shakespeare nunca estudou teatro. Então, quando você tem talento, vá nele e acabou. O resto, meu filho, e depois. Eu tenho duas perguntas ainda para você e depois a gente se encerra. Já terminou aí já? Uma delas, assim, qual desses períodos históricos assim, que você viveu no teatro, que você, assim, acha, eu sei que achar mais significativo, você apontar um, talvez seja difícil, assim, mas um ou dois que seja assim, o mais representativo da cena teatral que você viveu assim, ao longo desses anos? Olha,
Primeiro foi nos anos 60, quando eu cheguei para trabalhar com o Samuel Vanderlei. Depois dos anos 70 e 80, quando eu criei um grupo de teatro e fomos para festivais, Campina Grande, viajando pelo Brasil. Depois dos anos 80, quando eu fui para a Europa com o espetáculo, que foi meu ápice. Quando o Samuel morreu em 73, eu assumi a direção do grupo de teatro Amador de Natal. Assumi a direção, passei 10 anos dirigindo esse grupo. Então era para o meu grupo, eu viajei com esse grupo, alguns estados. E praticamente foi isso. Eu tentei criar um outro grupo, mas não deu certo. Eu fiquei sempre com o Teatro Amador de Natal. Eu dirigi o teatro, que era de São Paulo dele. Aí, desses períodos, o que você destaca é esse, que você estava na época à frente do grupo, e a sua viagem para Portugal? Não, a minha viagem para Portugal foi posterior, foi quando eu conheci esse diretor espanhol chamado Moncho Rodrigues. Conheci no Recife, quando ele viu meu espetáculo, o cantor ficou entusiasmado com a peça, a da Luz Punhais, e montou para levar para Portugal. E foi aí que começou essa nova fase. Que do Geralmente tinha saído, tinha terminado e ele ficou. Aí montou outras peças minhas, montou Bye Bye Natal, o musical que eu fiz sobre os americanos em Natal. Montou aqui ou montou lá? Aqui. Aqui. Espetáculo, para mim, é fascinante. Ô Sônia, pega ali. Você está falando, você está gravando. Hoje vai ter que editar. Pega ali aquele Bye Bye Natal, aquele papel que você me deu. Está ali em cima. O texto? Não, é o programa, só para você ter ideia. Em 94, 90 anos do Teatro Alberto Maranhão. E eu escrevi essa peça, é um musical sobre os americanos em Natal. Olha, eu fico emocionado porque é muito bonito. A direção foi muito musical. Foi o primeiro musical montado em Natal. Musical, com bailarinos, orquestra. Eu estou sondando nesse mocho. Aí depois, 10 anos depois, em 2005, Bye Bye Natal, aquele programa que você me deu. Esse aí é sobre ele? Deixa aqui, Sônia, que eu tiro uma foto. Ele fala exatamente de volta a Natal de 70. É para estar ali, ó. Aí, em 2004, sendo Alberto Maranhão, não só lá em 2004, sendo Teatro Alberto Maranhão, eu trouxe um diretor de fora, Eliezer Rolim, esse cara é fantástico. Fez um espetáculo musical que eu fiquei assim, eu escrevi isso. Você vê como a arte teatral é uma arte coletiva. Você depende do ator, do diretor, do iluminador, do figurino. Você dá um mote, você escreve um texto. Para esse espetáculo ser bom, tem que ter um bom diretor, tem que ter um bom intérprete, tem que ter um bom cenário. Teatro é uma arte coletiva, por isso eu gosto de teatro, porque é coletivo. Né? É muito bom teatro, viver teatro é essa coletividade de artista, de harmonia. O romance, a ficção não, é coisa solitária. Você fica ali, só com copa velha. Você fica ali. Eu não aguento passar, quem escreve depois sai. Ele escreve 24 horas por dia. Aí sai, aí vou beber com meus amigos, começa a besteira. Para poder como é que chama? Me organizar, inspirar. Energizar. Porque eu sou muito inquieto.
E a cena de Natal hoje? O que é que você acha? Você assiste ainda? Eu fui Você tá- recentemente a um espetáculo aqui agora, na Cada Ribeira. Eu fico preocupado em dar opinião, sabe? Eu me omito em dar opinião. Eu lamento, hein? É porque, na realidade, quando a gente começou a estudar esses períodos, né, nós vimos que, rapaz, se produzia muito, né? Na época de Sandoval, de Gesiel, era muita produção, né? Muita coisa, e o público ia. E ia mesmo, o público, assim, como era? Fazia a fila do Alberto Maranhão para comprar ingresso. Claro que o mundo mudou, né? Televisão, internet, né? O apelo é outro. Então, para você fazer um espetáculo que tenha apelo popular, você tem que ser bom. Né? Tanto é que está aí. Esse aqui que eu gosto. Tanto é que aí no Teatro Riachuelo você só vem grandes espetáculos, né? Musicais caríssimos, né? Altas produções. Não, o povo não vai. É complicado o teatro hoje. Esse meu romance que eu vou lançar o romance no dia 19, Onde vai ser o lançamento? Academia de Letras. É sobre Natal em 68. Mas o núcleo do romance eu vou tirar e fazer um monólogo para teatro. Porque é um cara, coisa de doido. É um sujeito que ele estava 68, nem nascido. Foi o auge da Revolução da ditadura militar, aí sim, pá, perseguição, a gente. Pá. E esse cara foi preso em Recife. Ele daqui de Natal, mas teve que fugir para Recife, chegou lá, foi preso. Um azar. Aí passou 6 meses lá. Quando voltou, a namorada dele estava casada com outro. A decepção, né? O cara preso, amava essa menina. A mulher traidora, né? Quando ele volta, a mulher tem casada com outro. Rapaz, esse cara cai numa fossa. Fossa é a expressão da época, hoje chama de depressão. Né? Aí ele vai para um bar, aí fica bebendo, ele sozinho no bar. Aí chega um gato. Aí o romance é isso, ele conversa com um gato, extravasando sua alma, contando tudo com um gato, cara. Então o romance é isso. E eu vou pegar esse trecho do gato, fazer um monólogo para teatro. O ator sozinho no palco, conversando com o gato, que não existe no palco, sabe? Não, mostra ele, senhor. Tem um montão ali. Ele tá tirando foto de tudo, pode passar para ele. O gato não existe no palco, claro, não posso dirigir um gato. Aí gato vem pra cá, não posso. Gato é gato. Então o ator vai ficar o tempo todo, ele cria o gato com o olhar, sabe? Olha, seu gato. Aí fica aqui, entendeu? Ele vai criar um gato, só com o olhar e a fala. Isso, olha como sou teatral, né? Isso me entusiasma, sabe? Acaba com um gato no palco, que não existe, rapaz. Ele tem que convencer o espectador que tem um gato ali. É o trabalho do ator, né? Ele, pois é, meu amigo. Ontem ela me abandonou, não sei o quê. Fica aí, para aí, pô. Entendeu? Eu estou entusiasmado por isso. Olha que emoção. É como se eu escrevesse a minha primeira peça. Eu estou. Terminei o romance que vou lançar agora, mas eu quero adaptá-lo para teatro, um monólogo. Olha como são as coisas. Isso não é de hoje, não. Eu tenho um texto de 73 que eu escrevi. Um gato na paisagem de Gauguin.
Como é aquele pintor francês, né? Que pintava as praias. Que é o cara numa praia conversando com um gato. Essa ideia me persegue muito tempo. Olha como é que eu trabalho. Eu não faço nada gratuito. Eu tenho ideia agora, anota. Meu próximo romance, esse que eu vou lançar agora, está escrito ano passado, sabe? Está pronto. Vai se chamar Nas Asas do Pavão Misterioso. Se passa em Macaíba nos anos 50. E tudo começa com um galã da época, que tinha uma cabeleira fantástica. Vocês sabem o que é isso? Antigamente se usava brilhantina. Era uma parte horrível, botava no cabelo, sabe? Pentear o cabelo. O cabra se orgulhava da cabeleira. O nome dele era Valdir Playboy, da cabeleira. Aí um dia ele cantou a mulher do delegado, lascou-se, né? Aí o delegado prendeu ele, não fez nada, só veio raspar a cabeleira. E soltou. Resultado, ele se trocou em casa, passou 6 meses dentro de casa. Ele era conhecido pela cabeleira. Cabeleira. Aí na rua sem cabelo, ele não assim. Passou 6 meses na cadeira de casa até o cabelo crescer. Então são essas coisas loucas, absurdas, que envolvem o escritor. Envolve o escritor. Mas a coisa mais absurda que você possa imaginar existe. Eu tenho um conceito comigo. Eu gosto muito de Basílio, adoro Basílio. Quem inventou Basílio está no céu. Porque no Basílio você ouve cada história, você conversa com todo mundo. Eu fico... Aí eu vejo assim, 20 pessoas. Aí eu fico assim pensando, cada pessoa tem um drama. Sabia disso? Cada pessoa tem um drama pessoal, uma história pessoal, fantástica, às vezes. E é verdade, cara. Então eu tenho um ouvido melhor do que a fala. Eu adoro ouvir história. Eu converso. Aí você conversa com aquele besta, eu digo, oh, deixa ele falar, é um personagem. É um personagem. Todo mundo tem, não é verdade? Todo mundo tem uma história. Aquele conta e aquele esconde. Aquele esconde é melhor que tem. Não é verdade? Rapaz, não adianta. Desde os gregos até hoje, na verdade, Globo é a mesma coisa. Contar a história de pessoas. Isso que é teatro. Teatro é isso. E me diz uma coisa, por que você escreveu esse livro sobre história do teatro? Porque, isso aqui, cadê? Porque é o seguinte, me incomoda muito os historiadores, intelectuais, a imprensa, esquecer o teatro. Então isso aqui é por isso que eu fiz isso. E eu fiz até... todo mundo está aqui. Eu escrevi até quando eu fui para a Europa com o Leandro Punhal, depois Marte. A minha eu não posso contar minha história, eu vi. Quem quiser que escreva depois. Olha que foto fantástica. Eu, Carlos Furtado, diretor do teatro. A gente vai entrevistar também o Carlos. Diretor do teatro da universidade. Tarcísio Gugel, grande figura. Jéssica Figueiredo. Eu, como sempre mandando, eu sempre mandei. Tá entendendo? Essa foto é fantástica. Isso é uma peça que eu escrevi, A Face do Poder, na festa do rei. Tinha Costa, ele mora na Europa, esse rapaz já morreu.
Isso aqui qual é? A Praça do Poder. Samba Mandando, É, Pijama Paixão. isso é a Silva. Praia Lia Silva. Então, eu tentei fazer isso aqui. Teatro de Rua, Gesiel. Não tem outro volume desse, não. Tenho não. Eu estou reescrevendo isso aqui que o César me pediu para mim reescrever isso lá. Aí eu estou reescrevendo. Para o teatro antigo, tá vendo? Eu não tenho mais essas fotos. Essas fotos a editora, eu acho que perdi lá na gráfica. Então esse livro é importante, não? É Importantíssimo. um documento, meu filho, que a Dona do Norte, desde quando começou, que eu tenho eu sou pesquisador, adoro pesquisar. Você entendeu? Porque a gente quis justamente fez o projeto justamente para a gente não ver isso se apagando, né? E, claro, a história do teatro tem que ser contada. Esse meu moço que eu vou lançar agora, sobre 68, é curtinho, 150 páginas. Mas o que eu pesquisei, questão de detalhes, o arquivo da tribuna do Diário de Natal, o que aconteceu, qual filme estava passando no 24 de novembro de 68. Eu precisava saber. Eu pesquisei. Então eu não faço coisa gratuita, não faço. Meu romance, esse que eu vou lançar, é um documento, é uma ficção. Mas o quadro histórico é a Record, certo? Entendeu? Vocês não sabem o que é a Praça das Cocadas, sabe não? Vou explicar o que é a Praça das Cocadas. Hoje é a Secretaria do Município. Antigamente era o Hotel do Cal. Sabe onde é? Na Rio Branco. Quase em frente à CIA. Do lado. CIA, CIA. Do outro lado, né? Uma esquina da Rio Branco com a rua João Pessoa. É um edifício redondo ali, na Rio Branco. É a prefeitura, né? Eu trabalhava nessa prefeitura. Foi secretaria de Educação. Exatamente. Foi lá. Rapaz, eu vou explicar você bem direitinho. Você veio do Alecrim, sube da Rio Branco, passa o baldo, né? Aí sobe o Rio Branco, sabe? Aí tem a CIA, sabe onde é a CIA? Sim. Lá de cá. Na esquina do lado de cá é uma loja de tecido também. E em frente a essa loja de tecido tem um prédio redondo assim. Ali era o do carro. Mas na minha época eu falar, ali em frente tem uma praça bem estreitinha. Ainda tem, né? Tem, estava bem estreitinha. Chamava-se Praça Kennedy. Que em 63, o irmão do Kennedy veio inaugurar a praça com o Bush Kennedy, que era um cantor americano. Praça Kennedy. Aí botaram lá na praça, a prefeitura fez dois monumentos, que eram o quê? Eram uns quadrados assim. Tá entendendo? Aí chamava as cocadas. Aí você estava aqui. Então a gente chamava a Praça das Cocadas. Ah, que passa aqui, né? Praça das Cocadas. Nossa turma. Toda noite eu fiquei lá com essa. Bater papo, cinema, teatro, política, literário. A turma Praça das Cocadas. No dia 15 de dezembro de 68, o exército chegou lá com 2 carros, desceu um cara de soldados, um fuzil assim.
aquelas baionetas, cercaram a gente. 4 gatos pingados. Eu, Manuel Onofre, Inácio, eram 6 pessoas. Mas besteira. Que alguém disse que a gente era subversivo. Olha o clima, olha o clima. Sai. Pode ficar aqui não. Aí nunca mais pôde se reunir ali. Que loucura. Isso parece uma coisa surrealista. Mas aconteceu com outro. Isso é bem surrealista. Aconteceu. Em 15 de dezembro de 68. Fomos expulsos da praça pelo exército, assim, com as baionetas. Sai. A gente, que isso? Cai fora. Seu subversivo, cai fora. Aí tu podia se reunir na cidade. Era proibido se juntar 3 pessoas para conversar no grande ponto. Que paranoia. Então essa geração, eu faço parte dela, aconteceu uma música que eu vou lançar agora. De susto, de bala ou vício ou não. Que é uma música de Gilberto Gil. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, América. Aí ele fala, de susto, de bala ou vício, hein? Eu tirei esse título porque a gente morria disso. De bala, de susto, de vício. Então quer dizer que esse livro aqui seu foi até 1980? 90. Aí, por exemplo, a gente está fazendo um apanhado histórico assim, a partir de 90, ou mesmo desse período aqui, o que é que você acha que não pode faltar no nosso estudo? Que pontos? É complicado, você fez uma pergunta complicada. Porque se eu disser que o teatro entrou numa fase de decadência, vai parecer, de minha parte, petulância. Né? Mas é complicado.